o milagre que mudou a vida de Rodrigo. Rodrigo era um homem de 38 anos, pai de 2 filhos pequenos que sempre havia sido saudável e trabalhador. Morava em um bairro simples de São Paulo, onde criava seus filhos com a esposa, Ana, uma mulher de fé, embora ele mesmo nunca tivesse dado muita importância à religião. Trabalhava como mecânico em uma pequena oficina e a vida, apesar das dificuldades, seguia seu curso normal, até que tudo mudou. Há cerca de 1 ano, Rodrigo começou a sentir coceiras intensas nas mãos e nos braços. No início, pensou que fosse alergia ou ressecamento da pele, mas as manchas vermelhas em formato de anel foram aparecendo e se espalhando pelo corpo. Procurou médicos, fez exames e o diagnóstico veio como um golpe: eritema anular, uma doença inflamatória crônica que não tinha cura definitiva. Os remédios aliviavam os sintomas por um tempo, mas as crises voltavam cada vez mais fortes. As manchas ardiam, a pele descamava, e a coceira era tão intensa que em alguns dias ele mal conseguia dormir. O pior era ver o desespero no rosto de Ana e a preocupação das crianças que perguntavam: "Pai, por que o senhor está doente?" Os custos com médicos e medicamentos começaram a pesar no orçamento da família. Rodrigo, antes tão forte, agora se sentia fraco, envergonhado e até mesmo revoltado. "Por que isso está acontecendo comigo?" pensava, enquanto escondia as mãos nas mangas da camisa para que os clientes da oficina não notassem. A autoestima foi se perdendo e a esperança, aos poucos também. Foi então que Ana, depois de muito orar em silêncio, resolveu falar com ele. Uma noite, enquanto as crianças já dormiam, ela segurou sua mão, cuidadosamente para não machucar, e disse com voz firme, mas cheia de amor: "Rodrigo, eu sei que você está sofrendo, e eu também. Mas não podemos desistir. Minha mãe sempre frequentou a congregação cristã no Brasil, e eu já vi muitos milagres acontecerem lá. Não custa nada irmos pelo menos uma vez. Deus pode nos ajudar." Rodrigo suspirou. Ele não era de frequentar igrejas, mas o desespero falava mais alto. "E se não adiantar nada, Ana? Eu não quero criar falsas esperanças. Então vamos só para tentar", respondeu ela. "Se não der certo, pelo menos nós tentamos." No domingo seguinte, eles entraram pela primeira vez em um salão da congregação cristã no Brasil. Rodrigo logo notou a simplicidade do lugar: nenhum instrumento musical, apenas os irmãos e irmãs vestidos com modéstia, cantando hinos de corações sinceros. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Não havia espetáculo, não havia show e apenas pessoas humildes, reunidas para adorar a Deus. Rodrigo se sentiu estranho no início, mas algo naqueles cânticos sem acompanhamento o tocou. Era como se cada palavra fosse cantada com uma fé genuína, vinda de quem realmente acreditava. Quando chegou a hora das orações, ele viu irmãos e irmãs ajoelhados, pedindo a Deus com lágrimas nos olhos. Alguns davam testemunhos de pé, contando como Deus os havia livrado de doenças, dívidas, vícios. Era tudo tão real, tão diferente do que ele imaginava que fosse uma igreja. O ancião, percebendo que era a primeira vez deles, aproximou-se após o culto e cumprimentou-os com um aperto de mão caloroso. "Sejam bem-vindos, irmãos. Se precisarem de oração, estamos aqui." Ana, sem hesitar, contou sobre a doença de Rodrigo. O ancião ouviu com atenção, colocou a mão no ombro dele e disse: "Deus é poderoso, meu irmão. Ele pode curar, mas é preciso fé. Você crê nisso?" Rodrigo não soube o que responder. Ele queria crer, mas o ceticismo ainda pesava. "Eu não sei, irmão. Eu nunca pedi nada a Deus." "Então comece hoje", disse o ancião. "Deus ouve quem o busca de coração." Nos dias seguintes, Rodrigo começou a acompanhar Ana aos cultos. Não falava muito, mas ouvia. Ouvia os testemunhos, as palavras do ancião, as orações dos irmãos. Uma noite, durante um culto de oração, ele sentiu algo diferente. Enquanto os irmãos cantavam "Confia, irmão, confia no Senhor", uma paz estranha encheu seu coração. Foi então que pela primeira vez ele se ajoelhou e orou sozinho, com lágrimas nos olhos. "Deus, se o Senhor existe, me ajude. Eu não aguento mais isso. Cure-me, se for da tua vontade." Não houve um raio, não houve uma voz do céu. Mas algo dentro dele mudou. Na semana seguinte, durante um culto de domingo, o ancião anunciou que haveria um batismo nas águas. Rodrigo sentiu um chamado no coração. Ele não entendia muito, mas sabia que queria daquele momento em diante servir a Deus de verdade. Falou com o ancião, que o orientou com paciência, explicando o significado do batismo: um novo começo, uma entrega total a Cristo. No dia marcado, Rodrigo desceu às águas. Quando emergiu, sentiu uma leveza que não sentia há muito tempo. Os irmãos cantavam e ele, pela primeira vez em meses, sorriu sem dor.
Mas o maior milagre ainda estava por vir. Naquela mesma noite, após o culto, Rodrigo notou que a coceira havia diminuído. No dia seguinte, ao acordar, olhou para as mãos e não acreditou. As manchas vermelhas estavam mais claras, quase imperceptíveis. Em uma semana, a pele estava completamente limpa. Os médicos, surpresos, não tinham explicação. Os exames mostravam que a inflamação havia desaparecido. Rodrigo chorou ao contar seu testemunho na igreja. De pé, como era o costume na congregação cristã, ele falou com voz trêmula: Irmãos, eu vim aqui sem fé, só por desespero. Mas Deus me mostrou que Ele é real. Não foi remédio, não foi médico, foi a mão de Deus que me curou. Hoje eu sei, quando a medicina não tem resposta, Deus tem. A igreja inteira se emocionou. Muitos choravam, outros davam glórias a Deus. O ancião, com os olhos brilhando, disse: Isso é o poder da oração, irmãos. Quando nos humilhamos diante de Deus, Ele age. Rodrigo não foi apenas curado da doença. Ele foi transformado por dentro. Deixou de ser um homem amargurado e tornou-se um servo dedicado. Passou a ajudar na igreja, a visitar os doentes, a testemunhar do amor de Deus. Sua família, que já era unida, tornou-se ainda mais forte na fé. Hoje, sempre que alguém pergunta como ele foi curado, Rodrigo responde com simplicidade: Eu aprendi que Deus não olha para quem somos, mas para o coração que se entrega a Ele. Na congregação cristã, não tem milagre de mentira, não tem show. Tem gente simples que ora com fé, e Deus ouve. Minha vida é a prova disso. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, cultos humildes e irmãos que se amam de verdade, Rodrigo encontrou não só a cura para o corpo, mas a paz para a alma, o maior milagre de todos. A notícia da cura de Rodrigo se espalhou pela cidade como um vento suave, mas persistente. Não foi preciso nenhum anúncio, nenhuma propaganda. As pessoas simplesmente contavam umas às outras, com aquela emoção no olhar de quem viu algo que só a fé pode explicar. Muitos que antes duvidavam começaram a frequentar os cultos, não por curiosidade, mas por um desejo sincero de encontrar aquela mesma paz. Entre eles estava a Dona Maria, uma senhora de quase 70 anos que há anos lutava contra uma dor nas costas que nem os melhores médicos conseguiram aliviar. Ela chegava à igreja apoiada em uma bengala, o rosto marcado pelo cansaço, mas os olhos brilhando com uma esperança que há muito não sentia. Rodrigo a viu logo no primeiro dia e, sem hesitar, se aproximou. Vem, irmã, senta aqui perto de mim, disse ele puxando um banco com cuidado. Eu também já achei que não tinha mais jeito. Mas aqui a gente aprende que Deus não esquece de ninguém. Dona Maria ouviu as palavras, ouviu os hinos, ouviu as orações. E quando o irmão que presidia o culto pediu para que os que precisavam de cura se levantassem, ela, tremendo, se apoiou na bengala e se pôs de pé. Não foi um gesto de força, mas de rendição. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto os irmãos oravam por ela, com aquelas mãos simples e cheias de fé colocadas sobre seus ombros. E então, algo aconteceu. Não houve barulho, não houve luzes, não houve nenhum espetáculo. Só um silêncio profundo, como se o próprio ar estivesse parado, esperando. Dona Maria sentiu um calor suave percorrer suas costas, como se mãos invisíveis estivessem desatando nós antigos. Ela solçou, deixou a bengala cair no chão, e aos poucos endireitou o corpo. Primeiro devagar, como quem tem medo de acreditar, depois com mais firmeza, como quem redescobre a liberdade. Quando abriu os olhos, estava de pé, sem dor, sem a bengala, só com as mãos trêmulas cobrindo a boca, enquanto as lágrimas agora eram de gratidão. Glória a Deus! Alguém exclamou baixinho, e o culto inteiro parece que respirou junto, como um só corpo. Rodrigo, que assistia a tudo, não pôde conter a emoção. Ele sabia bem o que aquela mulher estava sentindo. Não era só o alívio físico, era algo muito maior. A certeza de que não estava sozinha, de que alguém lá no céu a amava e tinha poder para mudá-la por dentro e por fora. Nos dias que seguiram, Dona Maria voltou à igreja não mais como uma visitante, mas como parte da família. Trouxe os filhos, os netos, os vizinhos. E cada um que chegava ouvia a mesma história, de um Deus que não faz acepção de pessoas, que não cobra nada em troca, que não precisa de palcos nem de holofotes para operar. Basta um coração sincero e uma igreja que ora. E assim como gotas que formam um rio, outras vidas começaram a ser tocadas. O jovem que se libertou das drogas depois de anos de escuridão. A mãe que viu o filho, dado como perdido pelos médicos, abrir os olhos depois de uma noite de oração. O homem que, depois de décadas de ódio no coração, finalmente perdoou e encontrou paz. Não eram milagres barulhentos, não eram curas instantâneas como as que se veem na televisão. Eram coisas quietas, profundas que mudavam pessoas de verdade. E o mais lindo era que ninguém saía por aí gritando "fui eu", porque todos sabiam.
O mérito não era de homem algum. Era de Deus que escolheu aquele lugar simples, aquelas pessoas humildes, para mostrar que ainda hoje ele age, ainda hoje ele cura, ainda hoje ele transforma. Rodrigo, agora um obreiro dedicado, muitas vezes olhava para trás e lembrava do homem doente, amargurado, que um dia entrou naquela porta sem esperança. Hoje ele via uma igreja cheia não de espectadores, mas de irmãos. Não de curiosos, mas de pessoas que, como ele, tinham encontrado um lar. E quando as luzes da cidade se apagavam, e só ficava o brilho das lanternas no pátio da igreja, onde os irmãos ainda conversavam depois do culto, Rodrigo sorria. Porque ali, entre aquelas paredes sem luxo, entre aquelas vozes que cantavam sem microfones, ele tinha aprendido a maior lição de todas, que os verdadeiros milagres não são aqueles que impressionam os homens, mas aqueles que mudam as almas. E isso, ninguém podia negar, estava acontecendo ali. Todos os dias. Naquela mesma igreja, enquanto Rodrigo ajudava a arrumar as cadeiras depois do culto, um casal entrou pela porta dos fundos com um menino no colo. A criança, de uns 5 anos, tinha os olhos vidrados e o corpo mole, como se não conseguisse se sustentar. A mãe, com lágrimas nos olhos, apertava o filho contra o peito, enquanto o pai, de rosto cansado, procurava alguém para pedir ajuda. Por favor, irmãos, nosso filho não fala, não anda direito, os médicos disseram que nunca vai ter uma vida normal. A voz da mulher tremia. Mas nós ouvimos falar que aqui Deus faz o impossível. Rodrigo sentiu o coração apertar. Lembrou de si mesmo, anos atrás, quando também chegou ali sem fé, só com dor. Ele se aproximou, colocou a mão no ombro do homem e disse com firmeza: Deus não mudou. O mesmo que me curou pode curar seu filho. Vamos orar. Não houve alarde, não houve show. Só alguns irmãos se reuniram em círculo, colocaram as mãos sobre a criança e com lágrimas clamaram pelo milagre. O menino, que até então nem conseguia segurar a cabeça, de repente mexeu os dedinhos. A mãe soluçou, o pai caiu de joelhos. Glória a Deus! Alguém gritou. Mas o melhor ainda estava por vir. Na semana seguinte, o menino voltou. Dessa vez andando com as próprias pernas ainda tropegas, mas firmes. E quando a igreja inteira viu aquela criança, antes muda, balbuciar um tímido papai e mamãe, não houve olho seco no lugar. Isso não é obra de homem, disse o pastor, emocionado. Isso é Deus mostrando que ele ainda age como nos tempos da Bíblia. E assim, mais uma vez, aquela igreja simples, de paredes despretensiosas e gente comum, virou palco de um milagre que ninguém poderia explicar. Não por causa de técnicas, não por causa de fama, mas porque ali, entre aquelas 4 paredes, o Espírito Santo ainda move corações e transforma vidas. Rodrigo, vendo tudo aquilo, só pensava: se Deus fez isso por mim, se fez isso por esse menino, o que ele não pode fazer por quem ainda não conhece seu poder? E com essa certeza, ele seguia dia após dia, levando esperança para quem chegava sem ela. Porque ali na congrega, os milagres não eram histórias do passado. Eram provas vivas de que Deus ainda fala, ainda cura, ainda salva. E isso ninguém, absolutamente ninguém, poderia negar. A notícia do milagre se espalhou rápido pela cidade. Não demorou para que pessoas de todos os cantos começassem a chegar à congrega, muitas vezes com lágrimas nos olhos e o coração apertado pela dor. Alguns vinham por curiosidade, outros por desespero, mas todos saíam de lá com uma coisa em comum: a certeza de que haviam tocado em algo sobrenatural. Entre eles estava Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas e olhar cansado, que há anos carregava uma dor que nem os médicos conseguiram aliviar. Ela chegará arrastando os pés, apoiada em uma bengala que mais parecia uma extensão do seu corpo. Seu filho, que a trouxera quase à força, sussurrou no ouvido do Rodrigo: minha mãe não acredita mais em nada, irmão. Já oramos tanto, já procuramos tanto, mas ela só piora. Rodrigo olhou para Dona Maria e viu nos seus olhos um brilho apagado, como se a esperança tivesse secado dentro dela. Mas ele sabia que onde o homem diz, é impossível, Deus começa a agir. Então, com a mesma fé que viu o menino andar, ele se ajoelhou ao lado dela e começou a orar. Não com palavras bonitas ou frases decoradas, mas com o coração quebrantado, pedindo a Deus que mostrasse seu poder mais uma vez. De repente, enquanto as mãos do Rodrigo repousavam sobre os ombros de Dona Maria, algo aconteceu. Um calor estranho percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica suave a envolvesse. Ela sentiu os músculos das pernas tremerem não de dor, mas de uma força nova. Lentamente, como se estivesse redespertando para a vida, Dona Maria tentou se levantar. A bengala caiu no chão com um barulho seco. Os olhos de todos na igreja se voltaram para ela. Meu Deus, ela sussurrou, enquanto dava os primeiros passos sem apoio em anos. As lágrimas agora escorriam não de tristeza, mas de um espanto feliz.
Eu estou andando. Eu estou andando. Seu filho, de joelhos, chorava sem conseguir parar, enquanto a igreja inteira explodia em louvor. Não foi só Dona Maria que experimentou aquele milagre. Nos dias seguintes, histórias semelhantes começaram a surgir. Uma jovem com depressão profunda que, depois da oração, sentiu uma paz que não conhecia há anos. Um homem com vícios que, após clamar a Deus na congrega, saiu de lá com as mãos livres dos tremores da abstinência. Até mesmo um casal à beira do divórcio, que chegou brigando e saiu de mãos dadas, com os olhos brilhando de reconciliação. Os pastores da igreja não se gloriavam daquilo. Pelo contrário, sempre apontavam para cima, dizendo: não somos nós, é Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E era verdade. Não havia holofotes, não havia propaganda. Só uma igreja simples com pessoas simples, mas com um Deus que não é simples em seu amor. Rodrigo, que antes era apenas um rapaz perdido nas ruas, agora via sua vida com um propósito que nem sonhava ter. Ele não pregava com palavras difíceis, mas com o testemunho de uma vida transformada. Se Deus mudou meu caminho, se tirou minhas dores, se deu esperança onde não havia mais, como posso ficar quieto? Ele dizia aos que chegavam com o coração partido. E assim, a pequena congrega Christian Baptiste Church se tornou um farol na cidade. Não por causa de prédios grandiosos ou programas elaborados, mas porque ali, entre aquelas paredes humildes, Deus escolheu revelar seu poder. Pessoas que antes passavam pela porta sem nem olhar, agora paravam, entravam e saíam diferentes. Porque milagre não é só curar o corpo. Milagre é restaurar a fé, é enxugar lágrimas, é dar força quando tudo parece perdido. E isso a congrega sabia muito bem. Ali Deus não era uma teoria. Era uma realidade que se via, que se sentia, que mudava tudo. E a história não parou por aí. Porque onde Deus começa a agir, Ele não para. E cada vida transformada se tornava uma nova história, um novo testemunho de que sim, milagres ainda acontecem. Especialmente quando o coração está aberto para crer. Era uma tarde de sábado quando a irmã Maria Aparecida chegou à igreja arrastando os pés, como se cada passo pesasse uma tonelada. Ela tinha perdido o emprego havia 3 meses, as contas se acumulavam e o desespero já começava a roubar até o seu sono. Não aguento mais, pastor, ela confessou entre lágrimas, segurando um envelope amassado cheio de contas vencidas. Já orei, já jejuo, já fiz tudo, mas parece que Deus não me ouve. O pastor José, um homem de mãos calejadas e sorriso tranquilo, colocou a mão no ombro dela e disse apenas: Deus ouve, irmã. Às vezes, Ele só está preparando algo que nossos olhos ainda não podem ver. Ela queria acreditar, mas a dor era maior que a fé naquele momento. Naquela mesma noite, durante o culto, enquanto o coro cantava Deus proveu, Deus proverá, Maria Aparecida fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Não tinha mais forças nem para enxugá-las. Foi então que sentiu uma mão tocar o seu braço. Era a irmã Clara, uma senhora simples que trabalhava como faxineira, mas que tinha um coração maior que qualquer dificuldade. Deus me mandou te dar isso, ela sussurrou, colocando um envelope na mão de Maria. Não é meu, é dele. Dentro do envelope, havia exatamente o valor das contas atrasadas. Mas não era só isso. Havia também um bilhete. A empresa onde trabalho precisa de uma auxiliar de limpeza. O salário não é grande, mas é honesto. Se quiser, o emprego é seu. Gerente Carlos. Maria Aparecida olhou para aquele papel como se fosse um milagre escrito à mão. E era. No domingo seguinte, ela voltou à igreja não mais com o peso do mundo nos ombros, mas com um sorriso que iluminava o salão. Deus não só pagou minhas dívidas, ela testemunhou, segurando o envelope agora vazio, Ele me deu um novo começo. E o mais lindo, usou pessoas como vocês para fazer isso. Mas o milagre não parou em Maria Aparecida. Porque quando Deus começa a mover, Ele não escolhe só uma vida para abençoar. Naquela mesma semana, o jovem Lucas, de 17 anos, chegou à igreja arrastado pela mãe, depois de meses envolvido com más companhias. Ele vinha com o capuz cobrindo os olhos, os fones de ouvido no volume máximo, como se quisesse se esconder do mundo. Isso aqui não é para mim, mãe, ele resmungou ao entrar. Mas algo fez parar na porta do salão. Era o som das vozes unidas em oração. Não era um canto ensaiado, não era um show. Era gente comum, com problemas comuns, clamando a Deus como se Ele fosse o único que podia mudar suas histórias. E de repente Lucas sentiu uma coisa estranha, uma paz que ele não conhecia. Tirou os fones. Ficou ouvindo. Quando o pastor começou a pregar sobre o filho pródigo, foi como se aquelas palavras tivessem sido escritas só para ele. Deus não está te julgar, filho, o pastor olhou nos seus olhos. Ele está te esperando de braços abertos. Lucas não aguentou. Caiu de joelhos ali mesmo, entre os bancos, e chorou como nunca tinha chorado.
Não de vergonha, não de raiva, mas de alívio. Porque pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que ainda havia esperança. No final do culto, ele se levantou diferente. Abraçou a mãe, pediu perdão, e disse, eu quero mudar, mãe. De verdade. E ela, que já tinha chorado tantas lágrimas por ele, agora chorava de alegria. Essas histórias se multiplicavam. O senhor Antônio, que chegará à igreja em uma cadeira de rodas depois de um AVC, saiu caminhando com o auxílio de uma bengala 3 meses depois, enquanto a congregação cantava glória a Deus nas alturas. A jovem Ana, que lutava contra a depressão e já havia tentado tirar a própria vida, encontrou na palavra e na comunidade um motivo para viver, e hoje lidera um grupo de apoio para quem passa pelo mesmo sofrimento. A congrega Christian Baptist Church não tinha propagandas na TV, não tinha pastores famosos, não tinha estruturas de milhares de lugares. Mas tinha algo que nenhum dinheiro do mundo pode comprar, o poder de Deus agindo no meio do seu povo. E isso atraía mais gente do que qualquer campanha. Porque as pessoas não vinham por curiosidade. Vinham porque ouviram falar de um lugar onde Deus ainda falava. Onde corações quebrantados eram consertados. Onde o impossível se tornava possível. E assim, entre lágrimas de arrependimento e sorrisos de gratidão, a pequena congregação crescia. Não em números vaidosos, mas em vidas transformadas. Porque quando Deus decide abençoar, Ele não faz pelas metade. Ele restaura. Ele renova. Ele faz novo. E a história continua. Porque onde há fé, Deus age. E onde Deus age, milagres acontecem. O milagre que ninguém esperava. Foi numa noite comum, com o vento batendo nas janelas da pequena igreja, que Dona Maria entrou arrastando os pés, o rosto marcado pela dor. Seu filho, Lucas, de 12 anos, estava em coma havia 3 meses após um acidente. Os médicos haviam desistido. Só um milagre agora, disseram. Ela não veio por esperança, veio porque não tinha mais para onde ir. Quando as mãos do pastor se levantaram em oração, algo mudou. Não houve trovões nem luzes cegantes. Só um silêncio tão profundo que parecia que até o tempo parou. Então um suspiro. Um movimento quase imperceptível nos dedos de Lucas. E de repente seus olhos se abriram. Não foi instantâneo. Foram semanas de fisioterapia, de lágrimas e fé inquebrantável. Mas naquela igreja sem holofotes, Deus escreveu uma história que nem a medicina pôde explicar. Lucas voltou a andar. Voltou a sorrir, e Dona Maria, que entrou ali com o coração em pedaços, saiu com uma certeza: Deus não abandonara nem ela, nem seu filho, nem aquele lugar simples onde a fé era mais forte que as paredes. A reflexão que fica. Milagres não são sobre espetáculo, são sobre encontros. Encontros de uma alma desesperada com um Deus que ainda ouve. Aquela igreja não tinha estrutura, mas tinha coragens que ousavam acreditar quando tudo dizia não. Porque a verdadeira grandeza não está no tamanho do templo, mas na fome de Deus que arde no peito de quem entra por suas portas. A lição: Deus não precisa de palcos para agir. Ele precisa de corações disponíveis. Às vezes o maior milagre não é o que vemos, mas o que nos torna pessoas que mesmo no escuro escolhem confiar. Porque quando a fé é genuína, até o impossível se curva. E a história segue. Porque onde há um joelho dobrado em oração, sempre há uma mão divina se estendendo para levantar.